bloco serão respondidas as questões da plateia. As perguntas foram reunidas por segmento e agora elas serão sorteadas. Elas serão respondidas pelos dois candidatos e cada um terá 3 minutos para respondê-las. Para começar, nós faremos o sorteio das perguntas dos docentes. Pergunta dos docentes. O IFES, que está em Criciúma desde 2010 e ainda não é conhecido adequadamente pela comunidade, como você fará para resolver este problema? Você acha interessante que o diretor e sua equipe se fixem em Criciúma? Quem começa respondendo é o candidato Lucas Dominguini. Você tem 3 minutos. Realmente a pergunta é muito pertinente, né, em relação à divulgação do campus. Então, o campus está desde 2010, já fazem 5 anos que o campus está em funcionamento, vamos dizer assim, né, ou seja, com atividades de ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes nós andando pela rua, nós vimos que o campus não é conhecido da forma como se deseja. Muitos não conhecem o campus, muitos não sabem quais cursos nós estamos ofertando aqui. Então, esse trabalho de divulgação é um trabalho formiguinha. Você e sua equipe, todos, têm que ir lá fora, falar, conversar, contar, né? Não adianta querer ficar só aqui dentro, fazendo gestão interna, porque aí você não vai ser conhecido lá fora. E isso vai prejudicar vocês quando vocês se formarem e estiverem lá fora, certo? Então, nós precisamos fazer um trabalho tipo formiguinha, né? Ir lá, falar, conversar, tomar um cafezinho, contar a nossa história, contar a nossa experiência, contar a nossa capacidade, contar aquilo que fizemos aqui para os outros, né? Tem um ditado que diz que a gente tem que ser mais galinha e menos pato, ou seja, né, a galinha bota um ovo bem pequenininho e faz um estardalhaço quando bota aquele ovo. Todo mundo fica sabendo que a galinha botou um ovo. Então nós também temos que fazer isso. Nós temos que contar para os outros o que nós fizemos aqui dentro. E o que nós fizemos aqui dentro é muito grandioso, é muito importante para a nossa região, é muito importante para a comunidade externa. Se eles lá fora ficarem sabendo o que nós fizemos aqui dentro, o IFES que vai ser conhecido, e nós teremos o apoio da sociedade, porque sem o apoio da sociedade aqui dentro, né, se a sociedade não gritar junto com a gente, dificilmente a gente vai conseguir um bloco novo para abrir uma engenharia civil. Agora, se a sociedade passar a gritar junto com a gente e mostrar essa demanda, o poder público vai ser muito mais facilmente sensibilizado. Então, realmente, isso é uma questão pertinente. A questão do diretor ser fixo em Criciúma, isso pode facilitar a vida dele como pessoa, né? Porque estando em Criciúma, para ele fica muito mais fácil, né, em termos pessoal, né, de não precisar se deslocar de outra cidade para cá, né? Mas eu não acredito que isso seja uma questão que impeça ele de fazer a divulgação do campus. Vai dificultar, né? Vai ter que ficar aqui às vezes até mais tarde, sair da sua cidade natal e vir para cá, vai dificultar a sua vida pessoal, né? Mas em termos de capacidade, a pessoa morar em Criciúma ou não morar em Criciúma, na minha opinião, não influencia na sua capacidade, desde que ele, claro, se disponha a estar aqui na cidade sempre que necessário, seja numa reunião na Câmara de Vereadores, seja num evento na SIC, seja numa atividade na praça. O diretor tem que ser uma pessoa conhecida por nome na cidade. As pessoas que são, né, fazem parte daquela gama de pessoas que é formadora de opinião na cidade, tem que conhecer o diretor pelo nome, e conhecendo o diretor facilita a divulgação do campus. Você tem 3 minutos. Ok. Candidato, apenas uma observação com relação ao ditado do pato da galinha. Eu, no meu perfil, eu sou mais pato do que galinha realmente. Meu perfil de trabalhar é esse, tá? Fazer mais e falar menos. Com relação à divulgação do campus, né, eu acho que os números, nosso ingresso, inclusive esse ano na nossa gestão a gente criou a coordenação de ingresso, tá? Nós temos uma equipe com 8 servidores que atuam fortemente na divulgação do campus Criciúma, assim como vários outros também participam, mas a comissão formada, efetiva, é formada por esses 8 membros, né? A coordenação é o Lucas Fernandes, né? Faz isso. Os números, por exemplo, do ingresso passado, né? Quando a gente ofertou 222 vagas para o campus,
nós tivemos quase 1.200 inscritos, 1.100 alguma coisa, 1.200. Então, a instituição não é conhecida, eu acredito que não é, eu tenho acompanhado o número dos ingressos, o número de ingressos, enfim, eu tenho acompanhado a instituição nesse sentido especificamente de ingresso, de ser conhecida lá fora desde 2012, tá? E a gente tem um gráfico exponencial bem positivo nesse sentido. Hoje nós estamos em destaque com relação à rede toda, tá? Eu acho que a gente fica atrás com relação à procura de talvez de Florianópolis, Joinville, que é um dos maiores campos, tá? Criciúma sempre esteve muito bem e está, e isso está crescendo exponencialmente nesse sentido. Fico feliz que o senhor candidato não defende a questão de morar em Criciúma, até por uma questão técnica. Da sua residência ali na quarta linha, da minha casa dá 15 minutos. Eu acredito que são esses 15 minutos que vai fazer a diferença com o gestor aqui na instituição. Dependendo de onde o pessoal aqui de Criciúma morar, ele leva mais tempo do que eu de Araranguá para chegar até aqui. Volto a bater na questão de Lages, uma técnica administrativa, ela mora em Florianópolis. Ficou 6 anos, está há 6 anos indo e voltando toda semana. O nosso campus, o professor Manuel construiu ele, ficou quase 4 anos aqui, morando em Florianópolis também. Então, distância não é sinônimo de competência ou falta de gestão nesse sentido. Isso eu acredito que fico feliz realmente com a sua fala nesse sentido. Relações externas. De 2014 para cá, os contratos de relações, as parcerias, os contratos de relações externas mudaram. Não é simplesmente mais um contrato de gaveta. Como diz a turma do Pretinho Básico, tem que ter o toma lá da cá, tem que ter o retorno. Então, para a gente fazer uma parceria hoje com alguma empresa ou instituição, tem que estar bem claro o que vai do IFSC para a instituição e o que vem da instituição para o IFSC. Nós faremos o sorteio agora das perguntas dos técnico-administrativos. O IFSC é uma instituição pública de educação. Todos os servidores, desde professores, técnicos de laboratórios, psicólogos, bibliotecários, etc., têm papel de educador e devem estar preparados para tal missão. Como os candidatos pretendem incentivar o servidor a se capacitar para o papel de educador? Quem começa respondendo a pergunta é o candidato Cedenir Spiller. Você tem 13 minutos. Ok. Realmente é importante a capacitação de todos os servidores, seja na carreira docente ou carreira de TAI. São carreiras diferentes, porém, vou ser repetitivo nisso, a partir do momento que se entra aqui servidor público, e o principal papel é servir, seja quem for o segmento que for. Com relação aos docentes, hoje nós temos 10, 12% dos nossos docentes afastados para suas capacitações, fazendo mestrado ou doutorado. Tá? Isso a gente sempre incentivou e vai continuar fazendo isso. Isso com afastamento integral. Tá? Sem contar nos outros servidores que estão com afastamento parcial. Para os técnicos administrativos, nós propomos e vamos implementar um edital interno de afastamento parcial sem ônus na remuneração, para que esse técnico, dentro da legalidade, possa fazer a sua capacitação. A questão de capacitação do servidor público, seja o segmento que for, é uma questão de ascensão de carreira. Tá? É um estímulo, e eu não vejo de outra forma senão incentivar e proporcionar que o servidor possa fazer a sua capacitação. Ele vai se sentir melhor, vai ver que a instituição está apoiando isso, e o retorno vai ser, vamos ser sinceros, né, gente? Ele melhor preparado, o retorno ele vai deixar aqui na instituição onde ele está desenvolvendo o seu papel, né? Seja o segmento que for. Temos algumas dificuldades com relação a isso, às vezes acontece, mas sempre incentivamos e defendemos que isso deve ser tratado com seriedade, como a gente vem fazendo com todos os servidores, seja o segmento que for. Como eu disse para vocês, a gente iniciou o campus aqui, eu fui o 5º servidor, a gente está em 85 e ano que vem vamos para 95, 96.
Conforme vai aumentando o tamanho do grupo, as dificuldades, divergências de pensamento em si vão surgindo, vão aflorando um pouquinho mais. Porém, eu acho que a gente deixa um pouquinho claro no nosso adesivo aqui, qual é a ideia, né? Várias ideias em um único pensamento, respeitando as divergências, as opiniões diferentes que possam existir. Então, com relação à capacitação dos servidores, é uma bandeira que a gente defende, sim, isso a equipe como um todo, né? E vai lutar para ampliar essa questão, tanto para docentes como tais. Ok? É isso, não aproveitei meu tempo todo aqui. Candidato Lucas Dominguini, você tem direito a 3 minutos. A capacitação é algo que eu já defendi em outro debate, né? E é fundamental para o servidor que trabalha com o ensino, né? Com a educação, porque nós precisamos a cada dia renovar mais os nossos conhecimentos, renovar as nossas capacidades para melhor atender cada geração, né? Cada ano vem pessoas com perfis diferentes, com novas tecnologias, novas ideias, novos pensamentos. Nós precisamos estar como servidores constantemente se autodiscutindo as nossas políticas, as nossas formas de dar aula, e a capacitação é uma das formas que a gente pode fazer isso. O afastamento dos professores é uma política da reitoria, certo? Então nós temos aí 10% dos professores afastados, menos de 5% dos servidores para a capacitação para a pós-graduação. Mas eu acredito que o TAI que fez essa pergunta não perguntou apenas relacionada à capacitação para a pós-graduação, relacionou a capacitação para atuar aqui dentro no dia a dia, como educador, como uma pessoa que vai transmitir os seus conhecimentos para as próximas gerações. Então não é simplesmente a capacitação, mestrado, doutorado, isso é importante, muito importante. Nós estamos na educação no centro de ensino, no Instituto Federal. Que bom seria se nós conseguíssemos elevar todo mundo que está aqui dentro ao grau de mestre e doutor. Isso seria muito importante. Mas no dia a dia existem várias formas de você fazer capacitação. O ato de um professor contar suas experiências para outros professores, ou para outros servidores, ou para outros TAI, é uma forma de capacitação. Você está transmitindo a sua bagagem. Você está transmitindo, nós temos pessoas, servidores aqui muito qualificados mesmo, que podem estar transmitindo seus conhecimentos, suas ideias para os outros, e estar qualificando outras pessoas também, certo? Então eu acredito que o TAI que fez essa questão, né, pensou, né, numa capacitação do dia a dia. Nós podemos ter parcerias aí com outras instituições. Temos a Unesc aqui do lado, tão próximo. Por que não convidar alguém da Unesc para vir aqui fazer uma fala, contar suas experiências, né, trocar uma ideia, fazer um workshop de debates? Daqui a pouco você pega, sei lá, 2, 3 professores da construção civil lá, vem aqui, fazem uma experiência aqui, os professores daqui vão lá, fazem um intercâmbio. Esse intercâmbio não precisa de um ano, mas se for intercâmbio, eu quero dizer de trocar experiências, trocar ideias, trocar conhecimentos, tudo isso é capacitação. Por que os nossos servidores aqui não podem ir em outro campus, ver como as coisas acontecem em outro campus? Talvez os outros tenham outras ideias que são mais interessantes. O setor pedagógico fala muito disso, né? De nós termos esses seminários de troca de experiência entre os campos. Coisas que aconteceram lá, talvez não aconteceram aqui, e a gente pode aprender com os outros. Então nós precisamos estar pensando na capacitação do servidor no dia a dia, também nos programas de pós-graduação, mas também aqui, no dia a dia. Das perguntas dos alunos. Vejo que os laboratórios são bem equipados, principalmente os de eletrotécnica, mas são pequenos e se realmente... Vejo que os laboratórios são bem equipados, principalmente os de eletrotécnica, mas são pequenos e realmente se formam os 40 alunos que começaram o curso. Como fariam? Seria super apertados ou poucos equipamentos têm solução? Uma pergunta sobre os laboratórios não são do tamanho dos laboratórios. Quem começa respondendo a pergunta é o candidato Lucas Dominguini. Você tem 3 minutos.
Vamos ver se eu entendi a pergunta. Caso contrário, né, me coloca à disposição do aluno que fez essa pergunta para melhor esclarecer se eu fiz a interpretação equivocada da pergunta. Bem, nós temos laboratórios hoje, né, que estão dimensionados, principalmente os laboratórios que ficam aqui em sala de aula e lá atrás, né, estão dimensionados para 20 alunos. Por isso que nós vamos trabalhar e lutar pela política, né, nesses casos nós trabalhamos com turmas divididas. Eu acho que já é uma política da direção, já é uma política da gestão, é algo que é consenso, né, que seria trabalhar no máximo com 20 alunos dentro desse espaço físico, para que a gente possa melhor atender os alunos, melhor atender suas demandas, até garantir a questão de segurança dos alunos dentro da sala de aula, né, dentro do laboratório, uma vez que o professor está ali dentro e é o responsável por aquela turma. Então essas salas, né, uma das propostas, né, uma das ideias nós temos que manter essa questão das salas, das turmas divididas, para que o professor possa melhor utilizar aquele espaço, melhor transmitir o seu conhecimento. E em relação à prospecção de espaço, é aquilo que a gente já discutiu antes, né? Nós temos que sim pensar na prospecção do campus, nós temos que sim pensar no avanço do campus. Hoje nós temos uma barreira, né, uma barreira imaginária, teórica, sei lá o que é, mas nos sempre é passado o seguinte: o campus Criciúma terá 60 professores, em torno de 50 técnicos e 1.200 alunos. Então isso é algo que tem que ser rompido, né? Por que nós temos que ter apenas 1.200 alunos? Eu acho pouco. Nós somos uma cidade de 200 mil habitantes, nós estamos numa região em torno aí de 500 mil habitantes. Por que só isso? Se Florianópolis tem direito a ter 30 mil alunos, a 20 mil alunos, por que nós também não podemos trabalhar para ter mais? Então eu acho que o que tem que ser trabalhado, uma ideia que nós vamos trabalhar, nós vamos ser uma voz ativa e forte em relação a isso, é trabalhar para romper essa questão. Nós precisamos ter um campus mais avançado, nós precisamos pensar isso aqui para 2 mil alunos, pensar isso aqui para 3 mil alunos, 4 mil alunos. A cidade tem potencial para isso, nós temos demanda para isso, nós temos oportunidade, lá fora tem oportunidade para isso, né? Nós temos que oferecer a essa população aqui da região mais possibilidades de estudo gratuito. Nós pagamos tanto imposto, cada dia mais aumentando imposto, cada dia mais cobrando mais de nós precisamos ter o retorno efetivo disso. Então isso eu garanto para vocês, que se vocês votarem na nossa ideia, na nossa gestão, no nosso modelo, nós teremos uma voz ativa em relação ao campus Criciúma, independente de quem for o reitor, independente de quem estiver na gestão do IFSC, independente de quem for o prefeito da cidade. Nós vamos estar lá e vamos lutar e brigar para que esse campus cresça, esse campus atenda melhor a região e com mais alunos no máximo que a gente puder. Celenine Spiller, e você tem direito a 13 minutos. Ok, boa pergunta, preocupação do Dominguinho é bem-vinda. Com relação a isso, eu informo, né, aqui eu não sei, os servidores já sabem, a gente formou o ano passado, a nossa gestão, uma equipe para elaborar o plano diretor do campus Criciúma. É o terceiro campus da rede a ter essa equipe, esse grupo de trabalho. Para quê? Para realmente avaliar essas questões, né, dos espaços. No futuro, esperamos que assim que passar essa época de vagas magras, como eu falei na pergunta lá no início, né, volte a ser o que era, e a gente consiga receber um pouco mais ou consiga viabilizar de outras fontes recursos para investimentos. E vamos supor que a gente consiga esse recurso, chega aqui, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou construir uma sala de aula, eu vou construir um laboratório, eu vou ampliar isso, eu vou ampliar aquilo? Não. O papel da equipe multidisciplinar do plano diretor é elencar essas necessidades para o campus, com relação a laboratórios, com relação à sala de aula e demais espaços. Com relação aos laboratórios, hoje, o projeto inicial do campus era e é, né, para esses laboratórios no máximo 20 alunos. Então realmente é uma prática que isso já vem de gestões anteriores e deve ser contínua, né, que é de 20 alunos. Aí existe a divisão das turmas, até por uma questão de qualidade no ensino para vocês também, né, porque vocês imaginam, um docente lá num laboratório com vários equipamentos, explicando como é que eu, por exemplo, da área de TI, 40 computadores, às vezes acontece, a gente tem um ali que temos 40 computadores, mas fica mais complicado para passar o conteúdo para vocês, não fica, gente? Então, a questão da redução, da divisão das turmas
auxilia, né, e resolve essa questão. Com relação à prospecção para futuro, chegar a 2.000 alunos, passar disso, com certeza, é uma preocupação que a gente deve ter. Porém, eu sou um pouquinho mais pé no chão. Nesse momento, nós estamos, 2013, final de 2013, 2014, quando a gente assumiu, nós tínhamos 550 alunos. Hoje nós estamos com quase 700 e no ano que vem chegaremos a 1.000. Então, penso, a preocupação é válida, mas nesse momento temos que nos preocupar com a situação que se tem agora. E, na sequência, se trata o futuro, né? Então, agora a gente tem que tratar isso. Hoje a gente já tem, por ser uma escola técnica, o campus Criciúma hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 9 ou 10 salas de aula e 20 laboratórios. Então tem esse fator, eu não vou dizer dificultador, mas com relação aos espaços que a gente tem que fazer uma logística aí bem preocupada. Mas a previsão do futuro de espaços, a equipe do plano diretor indicará para a gestão, seja ela qual for. Espero que para a nossa equipe. Obrigado, gente. Neste bloco, cada candidato tem direito a 5 minutos de considerações finais. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro a fazer suas considerações é o candidato Lucas Dominguini. Candidato, você tem 5 minutos. Muito bem, alunos. O processo democrático é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Discutir, debater ideias, princípios, pensamentos e, né, exercer o direito de cada um de vocês estar participando desse importante momento da escolha. A escolha que o campus fizer agora vai ser uma escolha, né, nos próximos 4 anos. Então, o que ressaltamos aqui foram algumas de nossas propostas, né, algumas de nossas ideias. Sugiro que leiam e questionem, né, em relação a algumas outras ideias que não foram apresentadas aqui. Então, durante a minha vivência, né, eu fiz um curso técnico, assim como vocês estão fazendo hoje. Eu fiz um curso técnico de Química lá atrás, certo? Lá atrás, a hora que eu fiz o curso técnico, batalhei junto à instituição que eu estava, consegui um estágio. Do estágio na empresa, fiquei lá, fui contratado, fiquei lá 9 anos dentro da empresa. Então eu fiz esse caminho que muitos alunos aqui estão fazendo, que muitos alunos aqui pretendem fazer. Eu conheço, né, o que cada um aqui está passando. Depois estudei durante 4 anos, fiz a graduação, depois mestrado, doutorado. Então é importante também que saiba, né, que a gente saiba, que a direção saiba que vocês têm sonhos, que vocês têm metas. Assim como o candidato Cidênio falou, que prefere ser mais pé no chão, nós temos que ser pé no chão, sim, temos. Mas nós não podemos nunca perder o direito de sonhar. Nunca, jamais. O sonhar é deixar livre a imaginação, deixar livre a ideia, deixar livre o pensamento. Nós precisamos sim pensar nesse campus com 2.000 alunos, 3.000 alunos, nós precisamos deixar isso fluir. Porque se nós não pensarmos isso agora, se nós não sonharmos isso agora, daqui a pouco o tempo passa, o bonde passa. Não podemos esperar daqui 4 anos, a hora que terminar a crise, para pensar em aumentar o campus. Nós temos que pensar hoje, idealizar hoje, sonhar hoje, para ir construindo, passo a passo. O pessoal que é de edificações sabe que não adianta começar uma casa telhada, tem que começar pela fundação, tem que começar pelo projeto, primeiro, na verdade, né? Então, na verdade, o que nós queremos aqui dentro da nossa proposta é começar esse projeto, começar essa ideia. Por que não deixar esses projetos de ampliação escritos agora? Por que não deixar esses projetos prontos embaixo do braço? Na primeira oportunidade lá e implantar. Então é esse o nosso pensamento, essa é a nossa ideia, que nós estamos aqui propondo e colocando. Nós não podemos perder o nosso direito de sonhar, de poder imaginar esse campus grande. Nós temos que ser pé no chão sim nas nossas ações, nós temos que saber escutar, saber ouvir, saber dialogar com todo mundo, com os alunos, com os servidores técnicos, com os servidores professores, saber conversar, saber escutar as demandas. Mas nós temos sempre que pensar lá na frente, pensar grande, pensar aquilo que a gente pode, aquilo que a gente quer ser. Se nós não pensarmos assim, nós vamos ficar sempre fazendo a mesma coisa e vamos ficar aqui nos 1.200 alunos. Então é importante que se pense hoje uma engenharia civil, hoje, para daqui 3, 4 anos implantar a engenharia civil. Agora, se você esperar 4 anos para passar a pensar na engenharia civil, vai levar 8 para implantar. Quando eu entrei aqui em 2010, já se falava, já se pensava na engenharia mecatrônica. Levou-se 5 anos para conseguir isso, quase.
certo? Então nós temos que pensar hoje, idealizar hoje, ter isso pronto, embaixo do braço. São muitas instâncias, muitos passos a serem dados para se conseguir alguma coisa. Não é no estralar de dedos, não é no... Não é assim que as coisas acontecem. Então nós precisamos sim pensar isso, pensar o campus lá na frente, por isso que nós estamos propondo uma nova gestão, uma nova ideia, novos rumos, novos passos, né? Temos que estar livre para sonhar, temos que estar livre para buscar o que queremos, por isso que vocês estão aqui, porque vocês sonharam, vocês têm metas, vocês têm objetivos, vocês têm sonhos. Se vocês não tivessem metas, objetivos e sonhos, vocês não estariam aqui com a gente, estudando, vocês não estariam aqui, né, investindo o seu tempo numa formação de vocês, não estariam aqui aumentando o seu grau de conhecimento. E por isso que também nós estamos aqui, estamos propondo uma chapa, estamos propondo uma ideia, estamos propondo uma gestão nova, uma gestão diferente, porque nós também temos sonhos, temos ideias, temos projetos, temos pensamento. Agora basta, né, de vocês nos creditarem, nos darem esse apoio, nos darem essa confiança para a gente poder implantar as nossas ideias, plantar os nossos pensamentos junto com todos. Não é a ideia do Lucas, não é a ideia do Geógrafo, não é a ideia do Bruno, é a ideia de todos. Por isso eu digo para vocês, se vocês querem um IFSC inovador, vote Dominguini diretor. Obrigado. Você tem direito a 5 minutos. Ok. A tua fala, Dominguini, candidato Dominguini, me fez voltar também. Eu também fiz o curso técnico em contabilidade. Hoje talvez eu acho que nem exista mais. Eu me formei dia 16 de dezembro de 1993. Faz tempo, né, gente? A idade vocês não precisam calcular aí, tá? Deixa quieto. Me preocupa uma outra fala que o senhor fez, que a crise vai durar 4 anos. Eu espero que não, tá? Confesso que espero que não. Com relação ao curso de engenharia civil, de cursos novos, realmente tem que ser planejado, tem que ser pensado com antecedência. Tanto que, no ano passado, nossa equipe, nossa gestão, incluiu no planejamento de ofertas de cursos e vagas desse campus. E está lá, aprovado colegiado do campus, instâncias superiores, para execução até 2019. Não adianta eu dizer para vocês que vou fazer o ano que vem, que vou fazer 2017, é mentira, não consigo, não tem meios para isso. Deve ser avaliado corpo docente, infraestrutura, e isso a gente não depende de reitoria, enfim, depende do MEC, é uma instância um pouquinho acima. O curso de engenharia mecatrônica é um ótimo exemplo disso. Ele começou a ser pensado pelo professor Adilson, que está aqui presente, e mais uma equipe que ele era o coordenador desse grupo em 2011. A gente conseguiu implantar a primeira turma agora, 2015, e pegamos 3 anos de vacas gordas. Desculpa os termos, mas eu acho que é isso que a gente entende, né? Então realmente temos que pensar com antecipação, planejar o futuro em equipe, com os pés no chão, sonhar, mas por ter os pés no chão, ninguém é impedido de sonhar, tá? Só que a gente não pode atirar os dois, né? Pode levantar um, dar um passinho largo, se tu sente que ele não vai conseguir chegar, tu dá uma reforçada. Mensagem que eu deixo para vocês, tá? Verifiquem as propostas do nosso plano de gestão, tá? Analisem um pouquinho do que a gente fez, discutam, critiquem o que a gente fez nesse 1 ano e 10 meses. A gente entrou, pegou uma situação um pouquinho diferente do que está hoje. Isso eu falo com muito orgulho, né? Que a gente conseguiu deixar, entendemos, e o grupo, acredito que também um pouco melhor do que estava. O campus está, nesses 2 anos, como eu falei, de 550 alunos, que dá para 1.000, de 51 servidores para 95,